Enquanto eu tava pensando que tema que eu ia trazer para aqui pro canal e qual tipo de vídeo que eu ia gravar hoje, eu tava refletindo um pouco sobre o ano, né? Enfim, é inevitável. A gente sempre vai fazer meio que uma retrospectiva, nem que seja na nossa cabeça só, a gente vai sempre fazer. E eu decidi trazer, baseado num texto que eu escrevi também esse ano, que fala sobre criar no caos. E por que eu quis trazer esse vídeo baseado nesse texto? Porque tem muito a ver com a mudança que a gente vai fazer agora de ano, né? Sobre mudar, sobre se adaptar, sobre criar. E tá tudo muito interligado uma coisa com a outra. E esse ano eu aprendi isso. E esse texto, ele reforça ainda mais o aprendizado que eu tive esse ano em relação a isso. Que foi... eu tive que aprender a criar e a fazer, mesmo assim, num ambiente que não era confortável para mim, nem era o ideal. Para quem não sabe, eu vou contar aqui só um pouquinho para vocês entenderem o que aconteceu. Só esse ano eu comecei a escrever a sério, com intenção de publicar. Eu sempre escrevi, como falo aqui nos outros vídeos, sempre escrevi, sempre gostei da escrita, desde adolescente escrevia muito, mas nunca escrevi para publicar. Entendem? Só esse ano que eu me posicionei através de uma palavra de Deus para minha vida, eu percebi que eu precisava me posicionar em relação a isso e começar a escrever para publicar. E quando eu decidi isso, muitas coisas aconteceram ao mesmo tempo na minha vida. E várias questões internas também estavam sendo trabalhadas e tratadas, porque eu não me sentia capaz de fazer. Eu não sabia, não fazia ideia como começar. E além disso tudo, eu não tinha assim um ambiente perfeito para fazer isso, porque a minha filha, ela estava numa creche, depois ela teve que sair da creche, não achamos mais escolinha para ela, e eu tive que ficar com ela em casa. E aí nesse momento eu pensei, o que é que vai ser? Como é que eu vou conseguir escrever com uma criança de 3 anos o dia inteiro comigo em casa? De todo não é um ambiente mais confortável para poder se concentrar para escrever. Ainda por cima tem todos uma situação que é, além de tudo isso, eu tenho dislexia, eu tenho TDAH, então não é propriamente fácil para mim escrever, não é propriamente fácil eu me concentrar para escrever. E com uma criança de 3 anos, mais difícil ainda é escrever, porque a gente tá sempre sendo interrompida, tem sempre que parar para fazer alguma coisa, e aí conciliar igreja, porque eu também sirvo na minha igreja muito ativamente, então conciliar o serviço da igreja, a família, a casa, o marido, a escrita, as redes sociais, porque eu também precisava começar a gravar vídeo para aqui, né, falar um pouquinho sobre o que eu faço, enfim, eu precisava disso tudo, faz parte do meu trabalho. São muitas coisas e eu tava com muita dificuldade de gerenciar. E ainda pra mais, eu ainda tava dando aula de canto, além de tudo isso que eu faço. Então tava muito difícil e eu pensava, de todo, esse não é o cenário ideal pra fazer qualquer coisa que seja, muito menos escrever. O que é que eu vou fazer? Mas é que a gente tem dentro de nós aquela busca, né? Aquela busca de padrões inalcançáveis em tudo, como se errar não fizesse parte de ser humano, né? Como se a falha não tivesse desde sempre atravessando a nossa história. E é exatamente um pouco sobre isso que eu falo no meu texto, são exatas essas palavras que eu falo no meu texto. Por a gente ter essa dificuldade, a gente acha que a gente deve começar num cenário já ideal. E que começar num cenário que é um pouco difícil, que vai nos custar mais, então é melhor não começar. É um grande erro a gente achar que a gente só deve começar quando a gente estiver pronto. E sim, várias coisas na nossa vida eu poderia dizer tudo, porque na maioria das vezes nós não vamos estar 100% pronto. E muitas coisas ganhamos experiência, e quanto mais nós ganhamos experiência, quanto mais fazemos, fica mais fácil. E a gente aprende fazendo na prática. Então, com toda essa experiência de ter que criar e fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, no que aparentemente para mim era um caos, foi aí onde Deus trabalhou muita coisa no meu coração, onde eu fui muito moldada, muito poldada,
e eu percebi que criar no caos ainda é criar. Eu não preciso esperar o momento perfeito, a situação perfeita, a ocasião perfeita, o lugar perfeito, o ambiente perfeito, sem barulho. Não, essa aqui é a minha realidade, ser interrompida de 2 em 2 segundos, choro, birra no meio de quando eu tô querendo fazer uma coisa e não consigo concluir. Enfim, essa é a minha realidade, eu sou mãe. E ser mãe, pra mim, é dos maiores chamados da face da Terra. Então sim, além do meu chamado para ser escritora, eu tenho o chamado de ser mãe. E eu tenho que administrar os dois da melhor forma. Então eu não posso abrir mão de um para fazer outro e vice-versa. Então, nesse momento, eu tenho que fazer os dois. E aí eu preciso fazer da melhor maneira. Então eu tive que me adaptar a fazer as coisas com barulho, com choro, com interrupções. Mas fazer. Então, o que eu quero deixar de lição para você, para esse ano que vai entrar, faça, comece. Ai, mas aqui não é o melhor ambiente. Faça. Ai, mas aqui você não sabe que na minha casa é muito difícil. Faz. Para algumas pessoas eu posso até ter começado muito tarde, né? Porque realmente é mais difícil você escrever com filhos, com casa, com muito mais responsabilidade que você tem hoje. E você começar alguma coisa. Às vezes a gente acha que tá muito velho para começar. Só que nós não estamos. Nós estamos no momento certo. Então, se levanta, começa, faz. Ah, mas não é da melhor forma, não tem o melhor equipamento. Faz. Faz assim mesmo. Ah, mas é que me falta isso, me falta aquilo, me falta recurso. Ora e faz. Então, ora a Deus. Pede para que Deus te dê recurso, pede para que Deus abra as portas, se for assim da vontade dele, se é isso realmente que ele quer para você. Não esqueça que criar no caos ainda é criar. Então, se você é um artista, olhe tudo ao seu redor com mais otimismo e veja que em cada lugarzinho há um espaço para criar. Então você pode criar na tristeza, você pode criar na dor, você pode criar no caos, você pode criar na alegria, você pode criar na calma. Você tem que olhar ao seu redor e ver que tudo ao seu redor é matéria-prima para criação. Então você pode sim criar em qualquer lugar que você estiver. Então, se você é um criativo e tá vendo esse vídeo, não fique empacado esse ano. Começa. Não olha para números, não olha para as coisas que podem te travar. Apenas começa, inicia e segue em frente. Eu tenho certeza que você não vai se decepcionar no final por ter começado. Não tenha medo de começar em 2026. Bom ano e até o próximo vídeo.